tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Peraí, opa, vai. Vocês já vão entender o porquê desse olho assim. Alisson, onde é que a pessoa foi parar hoje? Conhecem? Pro sexto ano? Gente, em que lugar eu estou? Né? Gente, eu tô na sala de aula e saibam que o cisco no olho não foi à toa, não. Dá um apertozinho aqui quando a gente entra. E foi a primeira vez que eu entrei na sala depois de tudo isso, então... Peraí, a pessoa é chorona. Tá, nós vamos chorar não. E, gente, como é bom estar aqui dentro. Aí o automático é, será que ninguém deixou um caderno? Que tem que passar olhando, né? Ninguém deixou caderno, apostila embaixo da carteira. Pessoal... Espero que realmente vocês estejam se cuidando, né? E que isso tudo passe muito rápido, porque, olha, vocês não sabem como é bom estar aqui dentro dessa sala, ou como é bom estar em um outro ambiente, como é bom estar no colégio. E faltam vocês. Sem vocês, vocês sabem que isso aqui não funciona sem vocês. A escola não funciona sem aluno, toque, toque. A escola não funciona sem um aluno. Então, e vamos torcer para esse passo rápido mesmo e voltarmos para o nosso ambiente, né? O nosso cantinho, né? Esse é o nosso cantinho, que é a sala de aula. Professora, o ar não está funcionando. A primeira coisa que eu lembrei agora quando eu olhei para lá. Pessoal, saibam que vocês moram no meu coração, continuam morando no meu coração e... Nós também não vemos a hora que isso passe. Mas adiantando, saindo dessa parte aí, gente, estudem, tá? Façam as suas tarefas. Professora, não passa tanta atividade. Eu vou pensar com carinho em vocês, tá? Eu vou pensar com carinho, muito carinho. Se eu passo com um volume um pouquinho menor de atividades. Certo, gente? Então, cuidem-se. Estudem, façam as atividades de vocês, perguntem. Eu tô sentindo tanta falta de questionamento de vocês não entenderem alguma coisa, talvez, não sei. Gente, não entendeu? Pergunta. Vocês têm a descrição ali, é só ir ali comentar. Professora, não entendi tal coisa, né? Professora, dá pra melhorar tal coisa? Sim, se tem uma explicação um pouquinho mais plausível, uma explicação um pouco mais dinâmica, talvez. A gente tenta, dentro do possível, porque vocês sabem que estamos todos de mãos atadas, né? Não é tudo que a gente consegue ter acesso mais. Então, dentro do possível, eu vou fazer o que eu conseguir para fazer com que vocês entendam a matéria, tá? E, pessoal, é sério, não tem sentido nenhum esse lugar sem vocês. Então se cuidem e estudem para que a gente volte logo para cá. E tem aquele barulhozinho de fundo que são às vezes vocês conversando, vocês me perguntando e tudo isso aí, certo? Então um abração para todos, já adiantando o final, um abração para todos, que vocês entendam todo o conteúdo da aula. Se vocês não perguntam, eu tô achando que vocês estão entendendo tudo. Então perguntem se vocês não entenderem, tá? Não esqueçam daquela frasezinha e eu vou voltar a falar. Se por um acaso tu, bênção, criatura da minha vida, se vocês não assistiram as aulas anteriores, eu acredito que tenham assistido, mas se vocês não assistiram com atenção às aulas anteriores, eu peço que vocês assistam com atenção, porque as aulas que estão por vir, e vocês já viram as que vieram, elas precisam das aulas anteriores. Uma coisa não tem sentido sem a outra. Então, uma coisa ajuda a outra a funcionar. Tem um entendimento para tudo. A professora tem tanta coisa antes. Sim. Então, essas tantas coisas antes, elas estão ali por um motivo, para que vocês entendam as que estão por vir. Então, se vocês não prestaram atenção, deem uma assistidinha e prestem atenção na série.
Costume. Mas se vocês não prestaram atenção, assistam e prestem atenção na aula, porque senão vocês não vão entender o que está vindo, tá? Beleza? No mais, eu creio que seja só isso. E... é muito estranho estar aqui sem vocês. Tá? Um abração para todos. Boa aula, bons estudos, boas atividades. Na dúvida, me perguntem, tá, gente? Tchau. Ou melhor, não é tchau, é boa aula, depois é o tchau. Então, gente, espaços agrários. Apostila, página 4. Professora, apostila nova? Sim, apostila nova, gente. Por ser apostila nova, eu não sei se todos vocês estão com ela. Então, eu deixei um pouco mais descritiva a aula, tá? Vocês vão ver que tem muita coisa escrita no slide, que daí, se vocês quiserem copiar ou algo assim, sintam-se à vontade, beleza? Então, gente, na apostila, página 2 de vocês, eu vou para página 4 de vocês já começam com atividade, né? E daí tá lá uma perguntinha. Até que ponto o modo de transformação dos espaços agrários, retratado na pintura, essa pintura que está no slide de vocês, ainda ocorre na atualidade? E aí eu resolvi fazer junto com vocês. Vejam só, a pessoa tá tão bem, né? Tá tão tranquila, tá tão zen, que resolveu fazer junto com vocês a atividade. Então, o que acontece? Vamos olhar ali. Vamos pensar, tipo, Van Gogh, o quadro é dele. Então, vida camponesa, século XIX. Então, ainda se faz presente em muitos espaços agrários no mundo periférico esse tipo de atividade. Trabalho manual, instrumentos rudimentares. Isso associado a difíceis condições socioeconômicas dos camponeses, principalmente quando a gente para pensar, não precisamos ir para o exterior para isso, mas podemos analisar a questão dos canaviais aqui no Brasil. Quais são as condições de vida que eles possuem? Quantas horas de trabalho eles precisam ter para receber o mínimo no final do dia? Isso quando recebem alguma coisa, quando não é descontado de uma água que eles tomaram, ou alguma coisa assim, né? Algo do gênero. Então, a evolução dos sistemas e das técnicas agrícolas que possibilitaram transformar de forma bem mais radical os espaços rurais até atingir o estágio atual, né? E vamos analisar como é que está hoje em dia. Nossa, a Feira do Agricultor, ela é maravilhosa. Se vocês não foram ainda, gente, quando tiver, é claro, vão dar uma olhadinha. É pertinho aqui, se não me engano tem uma em São José. E, gente, é sério, vão. Olhem, e vocês vão ver o nível da tecnologia, o tamanho das máquinas. É muito legal de ver. E também a gente já tem uma ideia da questão da estrutura da agricultura. Não só em nível Brasil, mas em nível mundo. Então, ainda analisando a imagem de vocês, a gente pode perceber as contradições presentes na coexistência do moderno com o arcaico, diga-se de passagem. Da automação com o trabalho manual, ou seja, das diferentes formas de produção agrícola da atualidade. O desenvolvimento da agricultura não se estendeu a todos os cantos do planeta e está cercado de contradições, assim como certamente ocorreria nos tempos de Van Gogh. Então, sabem aquela historinha do vamos começar pelo começo? Então vamos começar pelo começo. Opa! Campo e cidade. As conceituações. Ai, professora, é tão fácil. Prestem atenção, tá? O tão fácil às vezes tem umas armadilhas e são as armadilhas que nós queremos desmanchar. O que vai acontecer? Já lendo ali. Apesar de serem comumente tratados como sinônimos, os conceitos de rural e campo, urbano e cidade possuem diferenças em suas conceituações. Então, enquanto cidade e campo são formas concretas, materialização de um modo de vida,
Urbano e rural são representações sociais. Viram como tem diferença? Então, historicamente, a relação entre cidade e campo é vista por meio da divisão do trabalho em intelectual e manual, de modo que na cidade é beneficiado o produto oriundo do campo. Como no Brasil, como cidade no Brasil, entendem-se os perímetros urbanos das sedes municipais, territórios e populações considerados urbanizados. A cidade é o centro da organização social e até econômica. Portanto, nela estão concentrados os principais serviços e produtos que não são, ou melhor, que são consumidos tanto pela população da própria cidade, quanto pela população do campo, a qual não consegue produzir tudo aquilo que necessita. A cidade pressupõe sedentarismo, e uma hierarquia socioespacial. Então, a cidade é um modo de organização socioespacial que permite à classe dominante maximizar a extração regular de de um ou mais produto do campo e transformá-lo em garantia alimentar para a sua sustentação. E até de um exército que garanta a regularidade dessa dominação e extração. Então, a cidade não apenas controla e comercializa a produção do campo, mas também passa a transformá-la e agregar valor a esta, expandindo sua esfera de dominação. O campo, que até então era praticamente autossuficiente, ele se vê dependente da cidade, em alguns casos até para a compra de produtos básicos da vida, como alimentos, produtos de limpeza. Então, assim, tem-se a subordinação do campo em relação à cidade, o que, é claro, em muito tempo atrás era o inverso. Continuando, a questão social no Brasil. Então, durante as décadas, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. Esse fenômeno é conhecido como êxodo rural. Então, produz profundas consequências na organização urbana. No Brasil, esse êxodo rural ele teve maior relevância entre os anos de 1960 e 1980, quando muitas pessoas deixaram o campo, deslocando-se para as cidades em busca de empregos nas fábricas. Com o avanço do meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra, causando um inchaço urbano. Então as pessoas viram no meio daquele desenvolvimento industrial uma oportunidade para sair do campo, da dificuldade do campo, e ter uma outra oportunidade de vida, gente. É aquela questão, se a gente ficar na dúvida de por que ocorreu o êxodo rural, eles viram a oportunidade de largar a enxada todos os dias, desde madrugada, embaixo de sol forte e calo na mão, e todas as situações complicadas do campo, eles viram a oportunidade de mudar de vida indo trabalhar na cidade, nas indústrias. Então, não tem como a gente pegar e falar, mas deu BO na cidade, deu inchaço populacional. Sim, deu. Não tem emprego para todo mundo. Não tem, mas eles estão tentando mudar, Estavam e estão tentando mudar a forma de vida, tá? Então, sem julgamentos, certo? O que acontece? Novas urbanidades e novas ruralidades. Opa, quer ver que eu pulei errado? É bem minha cara. Aguenta aí. Eu pulei errado mesmo. Então, na cidade, o produto do campo é transformado nas fábricas e, posteriormente, revendido aos consumidores. A indústria impõe à cidade a sua lógica centrada na produção e o espaço da cidade organizado
como locus privilegiado do excedente econômico no poder político e na esfera cultural, legitimado, como obra erigido até pelo valor do uso coletivo. Então passa a ser privatizado e subordinado ao valor da troca. Então os produtos eles deixam de possuir seu valor original de uso e passam a ser valorizados pelo uso de troca. Nesse processo, o homem do campo se torna mais uma vez subordinado, porque ele vê a sua produção ser transformada e acrescida de valor. Agora sim. Então, as novas urbanidades e as novas ruralidades. Então, a cidade moderna movimenta a vida dos homens como se fossem máquinas. E todas as ações são regidas pelo tempo rápido. Mas o campo cada vez mais modernizado também já aderiu às práticas ritmadas da globalização. Então, de acordo com essa frase que vocês têm aí, antes eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como império da técnica. Objeto de modificações, supressões, acréscimos cada vez mais sofisticados e mais carregados de artifício. Esse mundo artificial inclui hoje o mundo rural. E o meio técnico, científico e informacional atinge também o campo. Então, gente, o urbano e a cidade. Quando a gente analisa a questão do urbano e da cidade, o campo e a cidade são formas concretas, ou seja, a materialização de um modo de vida. Já o rural e o urbano são representações sociais. Então, campo e cidade são formas espaciais. Urbano e rural possuem uma dimensão processual, eles são conteúdo e contingente. O urbano se torna cada vez mais em um espaço artificial. O espaço vai tornando-se um espaço cada vez mais instrumentalizado, mais culturizado, mais técnico e cada vez mais trabalhado segundo os ditames da ciência. No Brasil, utiliza-se o critério político administrativo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nosso amigo, ele é nosso amigo, tá? Então, como situação urbana, consideram-se as áreas correspondentes às cidades. Então, perdão, gente, as sedes municipais. As vilas, sedes distritais ou áreas urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área fora desses limites, tá? Então, a gente já sabe mais ou menos as divisões tranquilamente. A existência de construções e arruamentos, bem como a intensa área destinada à expansão urbana, são critérios utilizados pelo IBGE para definir as áreas urbanas. Popularmente, são considerados rurais ou do campo os espaços onde predominam determinadas atividades relacionadas ao setor primário da economia. E quando a gente fala em setor primário da economia, claro, vem os setores da economia. Então, como setores da economia, vocês vão dar uma relembradinha e vocês vão ver que ele deu uma mudada. Não em questão só conceitual. Não em questão conceitual, mas ele cresceu. Tá? Então, vamos aos conceitos para relembrá-los, certo? Então, os setores da economia podem ser considerados estágios pelos quais os produtos, materiais ou imateriais, passam dentro do ciclo econômico do capitalismo. Esse processo engloba as etapas de exploração dos recursos naturais, passando pela industrialização e preparo para consumo, até a utilização propriamente dita. A economia de uma nação ela é dividida entre os setores da economia. Isso vai de acordo com os recursos empregados e modos de produção envolvidos. Então, gente, nós podemos então separar a economia em alguns domínios, certo? Coloquei para vocês. Setor primário, a extração das matérias-primas. Setor secundário, a indústria. Setor terciário, a venda de serviços e bens imateriais. Quando a gente está em sala de aula, geralmente, alguém me pergunta, professora,
Exemplifica, peraí. Primário, secundário e terciário, beleza. Então, primário, vamos pensar lá, né? A extração do tomate do campo. Beleza, extraiu o tomate. O setor secundário ele vai transformar esse tomate no extrato de tomate, certo? Então, já fui para a indústria, tá? Setor terciário, o supermercado vai vender o extrato de tomate na sua forma final. Então, a forma final vai chegar na mão do consumidor, beleza? Setor primário vai fornecer a matéria-prima. O setor secundário vai transformar a matéria-prima. E o setor terciário vai comercializar essa matéria-prima. Fechou? Tranquilo? Mais ou menos por aí um resumão, tá? Então, vale aqui a gente citar que a ênfase muda de setor para setor, de acordo com o grau de desenvolvimento do país em questão. Ou seja, quanto maior a concentração econômica no segundo e terceiro setores, mais rico e desenvolvido está esse bendito país. Certo? Então, quando a gente fala de setor primário, né, é o estágio em que se dá a produção a partir dos recursos naturais existentes para exploração. Normalmente estão ligados a atividades da agricultura, lavoura, né, lavoura permanente, lavoura temporária, horticultura, mineração, pesca, silvicultura, pecuária, extrativismo vegetal, caça, obtenção de outros produtos e por aí o negócio vai embora, tá? Então, nesse setor da economia, as atividades econômicas irão obter o produto primário por meio da extração ou produção. Então, notem que nesse setor o foco recai sobre a obtenção e fornecimento de matéria-prima para outros setores. Apesar de ser fundamental, ele possui pouco valor agregado e não gera muitas riquezas aos países que exploram essa modalidade econômica. Setor secundário. O setor secundário da economia corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados, de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. Então, é um setor de considerável riqueza e base para o desenvolvimento econômico dos países. Também é responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do planeta. A gente não pode esquecer dessa parte. Eles transformam as matérias-primas em produtos prontos para o consumo ou em maquinários ou em ferramentas industriais, e dessa maneira esse setor alimenta a si próprio e também ele alimenta o setor terciário. Então, é justamente a indústria a atividade mais importante desse campo, especialmente aquelas que purificam, processam e embalam a matéria-prima, ou até mesmo aquelas que fornecem água, gás e eletricidade. Então, os principais destaques desse ramo da economia estão na transformação de produtos e na construção civil. Fazem parte desse setor indústrias de divisão, automobilística, alimentícia, naval, aeronáutica e assim por diante. Setor terciário. O setor terciário é o campo da economia capitalista que mais cresce e há mais valor agregado, caracterizando-se pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores. É uma arena complexa e diversificada, então, onde o foco está nas relações interpessoais. Esse também é definido como setor de comércio e prestação de serviços. Aqui é por onde se dá a comercialização de bens tangíveis e intangíveis, como a oferta de serviços prestados por empresas ou a particulares. Nesse setor, ele apresenta um alto grau de valor agregado e desenvolvimento econômico. Isso é típico de países desenvolvidos de primeiro mundo, os quais concentram suas atividades nesse setor. Dessas nações virão as grandes empresas como cadeias de supermercados e restaurantes. Por outro lado, no setor terciário da economia, é requerida uma mão de obra muito mais qualificada e em grande número.
ela é o campo que mais contrata trabalhadores, muitas vezes na qualidade de profissionais liberais. E vale destacar que esse é o setor do comércio em geral, né, da venda de benefícios como educação, saúde, segurança, transporte, prestação de serviços, né, os bancários, serviços turísticos, das empresas de telecomunicações e por aí adiante, gente. Nos países de primeiro mundo e nos emergentes, ele é muito forte. Então, ele pode surgir problemas com relação ao crescimento desordenado e ao excesso da mão de obra qualificada. E daí, quando tem um excesso, há uma baixa no valor. Tá? Então, esse é um dos probleminhas. Os novos setores da economia. Então, vocês vão começar a escutar o tal do setor quaternário da economia. E não vai parar só nele, tá? Já adiantando. Então, o setor quaternário da economia, ele é baseado nas atividades intelectuais associadas ao governo, cultura, bibliotecas, pesquisa científica, educação e tecnologia da informação. Então, inclui a pessoa que depende de pessoas associadas ao setor terciário e o profissional encarregado de um departamento ou seção específica. Alguns exemplos de alguém com emprego associado ao setor quaternário de atividade econômica podem ser o gerente de loja, o diretor de uma escola ou o supervisor regional de uma empresa. Tá? Então, disse que o setor econômico quaternário é o da organização intelectual em uma sociedade como governo, pesquisa, programas, culturas, tecnologia, de informação, da educação e assim por diante. O setor quaternário da economia é uma maneira de descrever uma parte da economia baseada no conhecimento, que normalmente inclui serviços como geração e troca de informações, tecnologia da informação, consultoria, como a gente já citou antes. Então, esse termo ele foi usado para descrever mídia, cultura e governo. O termo é uma nova delimitação da hipótese de 3 setores da indústria, no sentido que o setor quaternário se refere a uma parte do terceiro ou terceiro setor juntamente com o setor econômico quinário. A gente consegue crescer o negócio ainda, vai aumentar, não para no quaternário, ele vai para o quinário. Continuando. Então, argumentou-se que os serviços intelectuais são diferentes o suficiente para justificar um setor separado e não devem ser considerados meramente como parte do setor terciário. Esse setor evolui em países bem desenvolvidos e requer uma força de trabalho altamente qualificada. Ainda no setor quaternário, as empresas investem para garantir maior expansão. É visto como uma maneira de gerar margens mais altas ou retorno do investimento. A pesquisa, ela terá como objetivo reduzir custos, aproveitar mercados, produzir ideias inovadoras, novos métodos de produção e métodos de fabricação, entre outros. Para muitas indústrias, como a indústria farmacêutica, o setor quaternário é o mais valioso, porque ele cria futuros produtos de marca dos quais a empresa se beneficiará. Segundo algumas definições, o setor quaternário inclui outros serviços puros, como a indústria do entretenimento. Ainda no setor quaternário, gente, ele é gigante, é constituído pelas indústrias que fornecem serviços de informação, como ciência da computação e tecnologias de informação e comunicação, consultoria de negócios, tá? Pesquisa especialmente no campo científico. O setor quaternário às vezes é incluído no setor terciário. Lembra que eu falei? Tem que cuidar. Uma vez que ambos são setores de serviços. Entre eles, os setores terciário e quaternário são a maior parte da economia do Reino Unido, usando 76% de força de trabalho. O crescimento
e a localização das atividades terciárias e quaternárias. Gente, vocês têm que cuidar para não confundir, tá? E vamos fazer o seguinte, essa partezinha aqui eu vou deixar para a próxima aula de vocês, certo? Para não ficar muito prolongado e muito chato, literalmente falando. Deixa eu só registrar aqui. E vamos fazer o seguinte. Marquem aí. Esse daqui vai ficar para a próxima aula. Não expliquei ainda a parte do crescimento e a localização das atividades terciárias e quaternárias. Não esqueçam que... O que eu tinha que falar para vocês, só para não passar batido. As atividades. Espera aí que eu vou passar a atividade. São muitas atividades, vocês não têm ideia de quanta atividade. Pessoal, a atividade de vocês. Livro de atividades, página 4. Certo? Tudo isso. Porque, na verdade, eu tive que mexer um pouquinho na aula de vocês para ela não ficar muito extensa, tá? Então, por hora, só livro de atividades, página 4. Respondam no próprio livro de atividades, por favor. Coloquem a data de hoje, da aula de vocês. Gente, uma boa semana. Bons estudos. Cuidem-se. Saibam que realmente vocês fazem muita falta no dia a dia da gente. A escola fica tão vazia sem vocês. Fica tão silenciosa sem vocês. E é um silêncio que a gente não é acostumado. Então, se cuidem. Que todo mundo se cuidando ajuda esse processo de isolamento a acabar mais rápido, tá? Boa semana, gente. E até a próxima aula.